Amém. Glória a Deus. Queridos, talvez você estivesse aqui na expectativa de ouvir a próxima palavra da série Orações Perigosas, mas o que tem aqui sou eu hoje. Queridos, mas eu quero aproveitar e compartilhar com vocês, pastor Diego, a Liz e o Rafinha, eles foram atestados de influenza e eles estão por uns dias aí de quarentena, eles estão off, né? Ontem eles não se sentiram bem, foram para Londrina se consultar e confesso que ontem de manhã, quando o pastor falou assim, vai aquecendo os motores, eu falei, não estou entendendo. E aí, ao longo do dia, né, ele se consultou, o Rafinha foi o primeiro a testar com influenza, depois foi o pastor e a Liz. Foi quando aí eles falaram, precisamos de ajuda, você pode ministrar uma palavra, e vocês precisam também dar curso de liderança. E eu falo assim, Deus, eu acho que essa série Orações Perigosas está fazendo efeito muito depressa. Vai mais devagar, Senhor. Daí, eu estava lembrando que esses dias eu estava orando, logo depois da primeira mensagem, e eu estava assim, Senhor, eu não quero ser omisso em nada, eu quero te dar liberdade, me usa a hora que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, eu não quero ficar retendo nada. Aí foi muito depressa, ontem mesmo o pastor já me acessou, então hoje o que tem sou eu mesmo, então que Deus me dê graça, mas mais do que isso, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações esta manhã. E o intuito de estar compartilhando também sobre o pastor ter atestado sobre influenza, que muitas pessoas desses dias têm sido acometidos dessa gripe. Então eu quero pedir para que você, além de estar orando, né, para que o Senhor blinde a sua saúde, mas eu quero deixar também aqui um recado para você, se hidrate bastante, se alimente bem, durma bem, né, evite contatos com pessoas que não forem necessárias por esse tempo, né, mas nem por isso eu quero que você deixe de ter comunhão. É importante porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção, então a gente precisa estar em comunhão, mas se você está gripado, resfriado, use uma máscara, né, para de repente não contaminar outras pessoas, mas a gente tem que ser muito sábio e prudente, né? Então, por isso, a intenção de estar compartilhando com vocês também, e eu quero que vocês coloquem, né, a vida do pastor Diego, do Rafinha e da Liz em oração, para que o Senhor restaure a saúde deles logo por completo, e até a Janaína mandou mensagem, pastor, e você está bem? Você e o Pedro? Sim, estamos. Então, às vezes a gente fica receoso porque talvez está incubado, mas em nome de Jesus a gente libera uma palavra de cura sobre a vida dele, sobre aquela família. Você está comigo nessa oração? Então diga amém de novo. Amém. Glória a Deus. E querido, se você está enfermo também, depois a gente ora, libera uma palavra de cura sobre a sua vida também. Amém? Queridos, deixa eu só reforçar um recado, né? A gente estava falando ali sobre o nosso acampamento de adolescentes. Cadê os adolescentes dessa casa? Você está aí? É nóis, estamos juntos semana que vem. E queridos, eu quero fazer um apelo para você que é membro dessa casa, você que é generoso, entende isso, né? Assim como na missão, a gente tinha apenas 8 pessoas inscritas logo no começo. Depois, por causa da generosidade de muitos de vocês, a gente conseguiu levar 24 adolescentes. E eu quero convidar você a orar sobre isso e estimular você a, de forma generosa também, se você tem condições e quiser abençoar a vida de um adolescente, pagando uma inscrição, ou se você sentir no seu coração de talvez ofertar para que a gente possa comprar os alimentos. Você viu ali que falou de comida, a galera vibra, né? Marina, Celso, Juliana, Paulo, galera da Cozinha Andinha, Cássia, não vou falar mais nomes aqui, senão daqui a pouco vou esquecer de alguns, mas essa galera é absurda na cozinha. Então a galera vai para lá e come bem, além de se alimentar espiritualmente, a galera passa muito bem. Então, se você sentir no seu coração, quiser ofertar, seja uma inscrição ou algum valor para que a gente possa comprar os mantimentos, procure ou seu líder de célula ou fale direto com o Vinícius e a Nathalie. Amém? Inclusive, quero convidar você a já estar em oração. Afinal de contas, o nosso check-in vai ser na quinta-feira, dia 30, às 19 horas, se eu não me engano, lá na Escola Enzo da Lef. E aí a gente vai ficar lá e o encerramento vai ser no sábado. E pelo que Deus colocou no nosso coração, o tema é algo que vai mexer com os nossos adolescentes. Então, quero estimular você a orar e eu creio que vai ser uma bênção. Amém? Queridos, queria convidar você a fechar seus olhos para a gente orar nesse momento. Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado pelo seu amor e cuidado sobre nós. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é fiel em todo o tempo, é bondoso em todo o tempo. Pai, nesse momento quero colocar
as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, que essa palavra possa penetrar os nossos corações. Ó Espírito Santo, eu te peço que Tu venhas de forma personalizada para a vida de cada um aqui, ó Deus, que essa palavra possa cair no nosso coração como uma semente em solo fértil e a gente possa de fato frutificar. Portanto, Pai, continua conosco nessa manhã, continua operando em nós e através de nós, Pai. Essa é a nossa oração, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes da gente colocar o tema, eu quero só fazer uma breve introdução, né? Como a gente falou, né, por esses dias o pastor Diego, ele estava ministrando para a gente, né, aquele tema de orações perigosas, né, e naquele primeiro domingo, né, a expressão era sonda-me, na qual a ideia era da gente se voltar para o Senhor e pedir para que Ele sondasse o nosso coração, o mais profundo do nosso coração, e que isso viesse à tona para a gente, de fato, fazer aquilo que era necessário fazer, ou deixar de realizar algo que desagradava o Senhor. E aí depois a gente teve um intervalo por conta do nosso musical de Páscoa, e no outro domingo, o pastor Diego ministrou, e o que ficou em voga ali foi aquela expressão, quebranta-me, no qual aquela mulher, aos pés de Jesus, ela quebra aquele vaso de alabastro, ou seja, um perfume caro. Por mais que era algo de mais valioso que ela tinha, ali representava exatamente o plano de vida dela, né? Se ela se prostituía e aquele perfume era algo que era um chamariz, ela quebrou porque ela não queria mais estar naquele lugar. Então, aliado a tudo isso que a gente já ouviu nessas duas ministrações sobre esse tema das orações perigosas, eu quero perguntar, quem estava aqui no culto de sexta-feira, à noite, lá no terreno da nossa igreja? Amém? Você que não foi, perdeu, porque foi incrível. Glória a Deus, porque olha, a gente viu que muito mais do que apenas um culto ao ar livre, onde a gente estava ali simplesmente para agradecer, a gente foi movido por um tempo profético, além de desfrutar da presença do Senhor, a gente pôde fazer ali atos proféticos, os quais vão fazer toda a diferença na vida da nossa igreja. E ali, o pastor Diego, ele ministrou sobre aquela palavra de altar, tenda e poço. Ele falou também sobre levantar aquele memorial, né, para glorificar o nome do Senhor. Ele usou até aquele texto que fala, né, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E pensando exatamente, né, nessas duas mensagens das orações perigosas e aquilo que o pastor Diego ministrou aos nossos corações na sexta-feira, né, e eu quero deixar isso bem enfatizado para você, altar e memoriais estabelecem compromisso, enquanto as orações perigosas, elas precisam gerar em nós uma entrega. O altar, ele vem antes da habitação. Ninguém entrava no tabernáculo de Deus sem passar pelo altar, e nós vamos falar mais a respeito disso. Não existe presença sem entrega. Antes de Deus confiar um lugar para nós, Ele prova se somos um altar para Ele. E o título dessa mensagem, dessa manhã, é Do Altar à Habitação, o chamado sacerdotal de uma geração. Talvez aqui a gente hoje vai ver um pouquinho de história, né, mas eu quero primeiro pedir para que você fique atento para aquilo que o Espírito Santo quer trazer à sua memória, à sua consciência, de que nós somos chamados para sermos sacerdotes. A gente vai passar por alguns versículos que vai reiterar exatamente essa fala, onde nós somos o sacerdócio real. Amém? Vocês estão comigo? Tem alguém com sono? Repreende esse sono, cutuca quem está do lado, fala, mano, não dorme, vamos ficar atento àquilo que o Senhor tem para fazer essa manhã. Não é sobre construir um lugar, é sobre se tornar um lugar. E eu creio que, talvez essa palavra o Senhor já tinha colocado no meu coração, antes mesmo de eu ser acionado pelo pastor Diego. E recentemente a gente está estudando o livro de Romanos, e uma das matérias falava sobre a questão dos tabernáculos, sobre a nossa função como sacerdote. Então isso já estava muito fresco no meu coração, na minha mente. E ontem, quando o pastor me acessou, eu fui para o meu lugar de oração, eu falei, Senhor, eu não vou jogar um papelzinho para cima para escolher falar sobre Romanos 5, 6, ou falar sobre sacerdócio ou tabernáculo. E aí é com o Senhor escolhe, eu só obedeço. Então o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Não é sobre construir um lugar, é sobre se tornar um.
E aí eu quero construir algo com vocês, e para a gente poder entrar nesse lugar, eu quero simplesmente começar abordando esse assunto da seguinte maneira. Quando Deus criou todas as coisas, Ele viu que era bom. Aí Ele criou o homem, e aí Ele viu que não era bom. Para quem estava no casamento do Kleber, ouviu exatamente essa palavra que o pastor Diego trouxe para a gente. Foi a única coisa que Deus criou, que no final Ele falou, não é bom que o homem fique só, por isso Ele deu uma mulher e colocou o nome de Eva. E, gente, eu tenho comigo assim, esse casal, eles tiveram algo incrível, que foi um acesso sem limites ao Senhor. Eles desfrutavam daquele jardim de deleite, mas ali eles se permitiram ser vulneráveis. E aí eles pecaram pela desobediência, onde ali Satanás se aproveitou da situação e a serpente veio para Eva. E diferente daquilo que talvez a gente acha, não, ele afirmou, não, ele gerou uma dúvida no coração de Eva, onde falou assim, mas será? Hoje tem uma trend viral que é tudo será, Enfim, será que é mesmo? Será que eu vou morrer se eu comer esse fruto proibido? Será? Queridos, não foi diferente. Ela foi lá, ela comeu do fruto porque ela queria. Eu confesso que eu não tenho isso muito nítido no meu coração, se ela quis provar só por curiosidade, ou se de fato ela queria, talvez, ter o conhecimento, como Deus, a ponto de tentar entender algumas circunstâncias que para ela talvez ainda não era muito visível. E se não bastasse, ela foi lá, comeu do fruto proibido, ela foi lá e deu para Adão, e aí gerou aquela confusão, onde Deus chegou, e aí Adão, o que rolou dele? Deus, é a mulher que o Senhor me deu aí, ela que é o problema. Não, queridão, não é. Talvez quando Deus dá a ordem para Adão, ele não soube comunicar, olha aí, já tem um ruído de comunicação, ou uma falta de comunicação. Ele não chegou para Eva exatamente, talvez, falando, a gente não pode comer desse fruto. E qual foi a consequência disso? Volta comigo e reflita. Todos os dias, ao final do dia, na Bíblia fala, na viração do dia, Adão caminhava com Deus. Mano, eu fico imaginando essa cena, Imaginando você caminhando com Deus assim, e trocando uma ideia. Nossa, que massa, Deus, que benção aquilo que o Senhor fez, que incrível, eu posso desfrutar. Mas, gente, se não bastasse isso, o dia que eles pecaram, eles foram acometidos de uma vergonha, da qual eles se esconderam da presença de Deus, onde Deus falou, Adão, cadê você? Ele falou, estou aqui escondidinho no meio do mato, morrendo de vergonha, porque eu estou nu. E aí Deus falou assim, mas como você descobriu que você estava nu? Olha para você ver como o inimigo ele é astuto, E aí ele se cobre com as folhas por conta da vergonha, mas não por conta da vergonha de estar nu, mas pela vergonha do pecado que eles tinham cometido. E aí o que é necessário? Deus vai, esse é o primeiro sacrifício. Deus vai, Deus pega um cordeiro, ou seja, um animal inocente. Eu quero que se apeguem a essa palavra, um animal inocente, sem defeito. Ele vai lá, ele sacrifica esse animal, faz a aspersão do sangue, e ele faz as roupas com a pele desse animal, para eles se cobrirem. Volto a falar, não era para eles se cobrirem porque eles estavam nus, não, era para eles se cobrirem da vergonha por conta do pecado. Ao passo que isso aconteceu, como que começou a funcionar essa dinâmica? Por conta desse pecado. Depois disso, a gente vê Adão e Eva, e depois disso, Caim e Abel, tendo que ser o próprio sacrificador. Eles assumem esse papel de sacerdote individual, onde para eles poderem acessar a presença de Deus, porque o que acontece? O pecado, ele faz cessar a conexão com Deus, impede de nos relacionarmos com Deus. E aí, para que de fato houvesse esse religamento, essa reaproximação, era necessário um sacrifício. E por conta disso, tanto Adão e Eva, como Caim e Abel, eles começaram a ser os primeiros sacerdotes, fazendo exatamente esse papel, de serem aqueles que sacrificavam, que faziam a expiação, ou seja, eles queriam se reconectar, eles queriam ter de novo a presença de Deus. Ao passo que a gente vê isso acontecendo, como eu falei, eles foram os primeiros sacerdotes, eu quero falar para você o que é um sacerdote. O sacerdote é um ministro religioso que atua como mediador entre Deus e as pessoas, habilitado a dirigir rituais sagrados e oferecer sacrifícios, e derivado do latim, sacerdos, representante do sagrado.
O termo, ele designa líderes espirituais responsáveis por ensinar, interceder e cuidar das cerimônias do culto. Esses foram os primeiros sacerdotes, Adão, depois Caim, Abel. Agora vamos olhar um pouquinho quais são as funções de um sacerdote. Primeiro, lá no Antigo Testamento, o sacerdote lá, ele tinha uma tripla função. Primeiro era trazer expiação a Deus, interceder pelo povo e direcionar a adoração do povo a Deus. Quando a gente fala sobre expiação, eu vou falar para vocês o que significa. Expiação é o ato de reparar, cobrir ou remover a culpa do pecado para reconciliar a humanidade com Deus, restaurando o relacionamento quebrado por meio de um sacrifício. Aqui fala um relacionamento quebrado por conta do pecado, mas por meio do quê? De um sacrifício. E como falei, interceder pelo povo e direcionar a adoração do povo a Deus. Essa era a função do sacerdote, lá no Antigo Testamento. Agora, o sacerdócio levítico, aqueles que foram escolhidos para fazerem essa função sacerdotal no tabernáculo, ou seja, o sacerdócio levítico, ele fazia o quê? Primeiro, ele era mordomo dos locais de encontro. E aí eu quero ler para você, e aí eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia, nós vamos ler junto, lá no livro de Números, no capítulo 1, no verso 50. Eu quero que você deixe a sua Bíblia bem fácil na mão, ou se for no smartphone, a gente vai percorrer por conta de alguns versículos que são necessários, para que de fato a gente tenha essa compreensão do que é a função do sacerdote, o que eles faziam, até a gente chegar nos nossos dias atuais. Números, lá no comecinho da Bíblia, capítulo 1, no verso 50 até o 53, e diz assim: Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão, e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se achegar morrerá. E no verso 52 diz assim: E os filhos de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. E no verso 53 diz assim: Mas os levitas armarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do templo. Pensa comigo assim, ó. Depois de ocorrida essa questão com Adão e Eva, e aí foi instituído o sacerdócio, aqui a gente está falando sobre o sacerdócio levítico, que já era no tempo de Moisés, onde eles tinham várias funções, e é tão incrível, porque Deus foi super didático e lúdico a ponto de dar, sabe, item por item, de como deveria ser o tabernáculo, e aqui ele fala sobre como o povo de Israel deveria montar suas barracas em torno desse tabernáculo, de forma muito bem organizada. Por quê? Porque Deus tem um propósito em tudo isso. Nós falamos então o mordomo dos locais do encontro, a gente acabou de ler Números, eu quero que você abra agora em Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 8. Ou seja, o sacerdócio levítico, ele era ser mordomo dos locais de encontro e carregar a presença. Enquanto você abre Deuteronômio 10, eu vou tomar um café que a Cassinha trouxe para mim. Obrigado, Cássia. Deuteronômio, capítulo 10, no verso 8 e 9, e diz assim: No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome. Essa era uma das funções do sacerdócio levítico. Eles ministravam a Deus também, louvor e adoração. Eles abençoavam as pessoas, e aí eu quero aproveitar e pedir para você, está aí pertinho também, abrir Números, no capítulo 6, no verso 24. Hoje você que não está acostumado a manusear a Bíblia, você vai estar num desafio diferente aí. E esses versículos eu não fiz questão de pôr aqui, porque eu quero que você crie essa habilidade em manusear a palavra. Então, lá em Números, no capítulo 6, no verso 24 a 26, diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Talvez você já esteve em algum casamento, ou talvez em algum aniversário, e onde eu tive uma oportunidade de liberar uma palavra. Eu declarei essa bênção sobre a vida, seja do aniversariante ou de quem estava se casando. Porque eu entendo que essa é uma palavra de bênção sobre nós, amém? Então aproveita, olha para quem está do seu lado e fala: eu te abençoo em nome de Jesus. Olha para quem está do outro lado e também fala para ele não ficar de mal: eu também te abençoo em nome de Jesus, amém? Agora eu quero falar para vocês, se tu uma bênção. Outra função do sacerdócio levítico era ajudar os outros a adorar a Deus. Queridos, você sabe aquilo que o Ministério de Louvor faz aqui? Né, o pessoal está aqui no teclado, né, a gente tem o Beck aqui, o Raul, ou o Kleber, enfim, os demais músicos que eles estão aqui ministrando, adorando. Eles estão estimulando a gente a levantar um altar de adoração ao Senhor. Amém? Vocês têm essa compreensão? Glória a Deus por isso. Mas muito mais do que a gente depender deles, a gente também precisa se empenhar e fazer isso. E não só aqui na igreja, mas eu quero falar para você também fazer esse exercício em casa. Sabe, a mesma atmosfera que a gente vive dentro da igreja, quando tem um louvor e a gente está aqui se entregando, é o que a gente pode viver nas nossas casas. Eu quero que você vá para esse lugar. Queridos, uma outra coisa que eu quero deixar para vocês aqui, é que o sacerdócio, ele é um entendimento revelado de forma progressiva para que a humanidade voltasse a ter acesso pleno à presença de Deus. E sendo assim, o plano executado em 7 níveis de sacerdócio. E a gente até já falou sobre os primeiros. E nesses 7 níveis de sacerdócio, existe a forma, eu vou citar um exemplo e eu vou falar a função. Então, o primeiro nível de sacerdote era o individual. E o exemplo é quem? Adão, Eva, Caim e Abel. Cada um sendo o seu próprio sacrificador. Por isso, individual. Patriarcal, Jó. Talvez você deva ter assistido isso aí em algum streaming, ou se você espero que você tenha lido isso na Bíblia também. Mas Jó, por conta dos filhos, ele entregava um sacrifício ao Senhor por conta da família. Então aqui a gente tem uma forma de sacerdócio patriarcal, onde Jó, como pai e como sacerdote da família, ele fazia isso. A gente tem também, na época de Melquisedeque e Jetro, aqui a gente tem a forma, ou seja, o nível tribal, onde eles eram como se fossem os cabeças de uma determinada tribo, então eram eles que faziam exatamente esse papel. A gente tem o nacional, que é Moisés e Samuel, liderando e intercedendo pelo povo. E a gente tem aí o arônico, que é Arão e os levitas, ou seja, o sacerdócio formal e restrito no tabernáculo. E para isso poder ficar um pouquinho mais evidente para a gente, eu quero mostrar para vocês o tabernáculo de Moisés. Eu pedi para a Iá fazer essa imagem, porque como eu não tinha achado nenhuma do meu gosto, aí eles fizeram essa figura. Eu até gostei, eu tentei excluir algumas legendas, mas não saíram todas. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu vou ler um pouquinho sobre o que funciona cada um desses utensílios. Porque toda vez que a gente lê na palavra sobre o tabernáculo, a gente falava, beleza, né? Era uma igreja, a galera ia lá e fazia o que tinha que fazer e está tudo certo. Mas olha isso. O Senhor tinha dado todas as dicas para Moisés fazer esse tabernáculo. Onde a gente tem ali o pátio externo, e ali tem o altar de bronze, a pia de bronze. Aí depois o próximo lugar é o santo lugar, onde tem a mesa com os pães da presença, a gente tem o candelabro de ouro, a gente tem o incenso, depois a gente tem o véu, e depois lá é o santo dos santos, onde era lá o sumo sacerdote, ia para esse lugar. Queridos, eu quero só ler para você algumas coisinhas a respeito disso, porque na Bíblia, quando tem aquele versículo, né, que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, talvez você nunca teve vontade, o desejo e o ímpeto de ler um pouquinho ou estudar sobre isso, mas olha só, como eu falei, né, para poder adentrar nesse lugar, existia uma porta de entrada, e até isso, Deus deu a dica para Moisés, como deveria ser esse pórtico. Tinham 4 tecidos de cores diferentes. Linho fino branco, que simbolizava a justiça de Cristo. O tecido azul, que era Cristo como o Senhor dos céus. A cor púrpura, Jesus como Rei. E o vermelho, que era o sacrifício de Cristo.
A porta era chamada de o caminho. Se Jesus é o portão, nós só conseguiremos entrar na presença de Deus através dele. Lá em João 14:6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Começou a fazer sentido para vocês o tabernáculo de Moisés dentro desse texto? Então vamos evoluir. Altar do sacrifício, é o altar de bronze. A primeira coisa que você vê quando entra pelos portões do tabernáculo é o altar de sacrifício, brilhando com o metal que o reveste. Isso está lá em Êxodo 27:2. Adoradores traziam os seus sacrifícios para o tabernáculo e os atavam junto às pontas do altar com cordas, e então transferiam seus pecados para o animal, colocando uma mão sobre a cabeça do animal e declarando o seu pecado. A garganta do animal era então cortada e o seu sangue derramado aos pés do altar, e o corpo era colocado sobre as 4 pontas. Isso também está lá em Êxodo 29:12. Depois de abater o animal, os sacerdotes queimavam uma porção sacrificial como um aroma suave ao Senhor. Isso nada mais é do que adoração. Agora, depois ali a gente tem aquela pia, a fonte de bronze. Simboliza a palavra de Deus, ou seja, os sacerdotes eles vestiam roupas lindas, mas andavam descalço para lembrá-los que ainda eram pó que tocavam o chão. Nós também estamos em contato com o mundo, por isso precisamos da Bíblia que nos lava todos os dias. As mãos representavam as obras, os pés o nosso andar. Você entendeu isso que eu li aqui? Por isso precisamos da Bíblia que nos lava todos os dias. Você está entendendo por que você faz devocional todo dia? Por causa disso. Olha isso. A pia de bronze ela era feita de espelhos das mulheres. O espelho é um refletor, assim como a palavra de Deus é como espelho do nosso interior. Está lá em Tiago 1. Assim que a palavra encher sua vida, a sua vida também será cheia da verdade, e apenas assim que poderá entrar no santo lugar. O santo lugar é aquela primeira parte coberta ali onde tem o candelabro. O que o candelabro é? Iluminação, revelação, resultado. Ou seja, aquilo que você lê na palavra, isso é trazido à tona, você recebe uma iluminação acerca da palavra do Senhor. Isso está lá em 2 Samuel 22:29. A mesa dos pães da presença, Jesus é o pão da vida, onde somos satisfeitos nele. Isso está lá em Apocalipse 3:20. Altar de incenso. O altar de incenso representa a oração e a intercessão ardentes e apaixonadas do povo de Deus. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Isso está lá em Salmos, no Salmo 141, no verso 2. E lá, por fim, a gente tem o Santo dos Santos, onde o tocamos e o experimentamos. Aqui acontece a verdadeira e íntima adoração. Isso você pode ver lá em Salmos 91 e 42, no versículo 7. A Arca da Aliança, ela representa a glória de Deus na terra, o trono de Deus entre seu povo, e a qualquer lugar onde a arca fosse, a glória de Deus estaria ali. A adoração coloca a arca entre o Santo dos Santos e a humanidade. Coloca o trono de Deus no nosso coração, e dito a Deus: Senhor, repouse a sua glória aqui, e faça do meu coração o seu trono, ó Rei. A descrição da Arca da Aliança pode ser encontrada em Êxodo 25. Dentro da arca tinha o quê? A vara de Arão, o maná e as tábuas da lei. Resumindo essa parte, o resumo do tabernáculo de Moisés: portão, somos reconciliados. Altar de sacrifício, somos redimidos. A fonte, somos santificados. O candelabro, somos iluminados. A mesa dos pães da presença, somos satisfeitos. O 6, altar de incenso, o exaltamos. E o 7, o Santo dos Santos, é onde nós o tocamos. Querido, todas as vezes que você ouvir uma ministração, você lê um versículo onde cita o tabernáculo de Moisés, eu quero que vocês tenham isso, exatamente essa imagem em mente. Hoje, quando a gente pode orar a Deus, aí sentado na cadeira, ou enquanto você está dirigindo, ou em qualquer outro lugar, eu quero que você valorize esse tempo, porque por causa do sacrifício de Jesus, a gente não precisa mais fazer tudo isso aqui, que na verdade não seria nem nós que íamos fazer, a gente só ia levar o animal inocente, sem defeito, e era o sacerdote que ia fazer todo esse trajeto. Você entende como nós, como cristãos, a gente não dá valor? Mas eu creio que você hoje, ouvindo essa palavra, você vai sair dessa artística, porque você vai começar a valorizar o teu tempo com Cristo. Amém? Porque quando a gente entende que Cristo, Ele é o caminho, e a gente pode se achegar ao Senhor por conta do sacrifício, que nos reaproximou, a gente fala: Deus, obrigado, porque o Senhor aboliu isso. Mas olha que interessante, eu quero avançar, porque depois disso, veio o tabernáculo de Davi. E quando Davi, ele trouxe
esse tipo de adoração ao Senhor, não é que ele estava desfazendo do de Moisés. Na Bíblia a gente não compreende que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Se ele era um homem segundo o coração de Deus, ele conhecia os desejos do Senhor. E qual que era o desejo de Deus? Enquanto o tabernáculo de Moisés, ele proporcionava um caminho, o tabernáculo de Davi era nos proporcionado a intimidade com Deus. Porque daí não era mais necessário fazer todos aqueles rituais, não. Ali ficava numa tenda simples, a arca da presença, e ali tinha um louvor 24 horas por dia, era um louvor o dia inteiro. Enquanto o tabernáculo de Moisés, como eu falei, representava o caminho, e como chegar até a presença de Deus, o tabernáculo de Davi promoveu intimidade com Deus, pois estava acessível ao povo. Voltando aos 7 níveis de sacerdócio, depois dos tabernáculos de Moisés e de Davi, onde os sacerdotes e os levitas serviam e adoravam a Deus, a gente tem o quê? Uma forma de sacerdócio mundial, que é quem? Jesus Cristo. Sumo sacerdote, o sacrifício perfeito, o próprio tabernáculo. Depois disso, nós, a forma de sacerdócio do cristão, você e eu, esse é o retorno ao sacerdócio individual unido em Cristo. Você lembra aquilo que Adão e Eva, Caim e Abel faziam? Diretamente com o Senhor? É isso que eu e você a gente pode desfrutar hoje, por conta de Jesus. Quero fazer um resumo com você de tudo isso que a gente falou. Adão, o primeiro sacerdote, ou seja, ele desfrutava da presença de Deus sem barreiras. Adão não tinha templo, ele tinha o quê? A presença direta. O jardim era o primeiro tabernáculo, ele andava com Deus, ou seja, ele tinha uma intimidade total com Deus. Mas o pecado, ele quebra o acesso. Lembra que fala, né? Por causa do pecado nós somos destituídos da glória de Deus. Ou seja, o primeiro sacerdote, ele não falhou em servir, ele falhou em permanecer, em obediência. Eu quero que à medida que a gente for construindo isso junto, eu queria que você olhasse para onde você está hoje. Qual que é o status da tua vida espiritual hoje? Será que você está falhando porque você não está permanecendo? Começa a refletir sobre isso, queridos. Tabernáculo de Moisés. Acesso com processo. Deus não desiste, Ele cria um caminho. Aí surge o quê? Uma estrutura de altar, bacia, lugar santo, santo dos santos e tudo aquilo que a gente viu. Todo aquele ritual. Agora, há o quê? Distância, mediação e sacrifício. A presença continua lá, mas agora é necessário a gente percorrer um caminho. Isso nós estamos falando na época do tabernáculo de Moisés. O pecado não expulsou Deus do homem, mas exigiu um caminho para voltar até Ele. Você entende que esse papel era do homem? Era o homem que tinha que se voltar para o Senhor? Esse é para a gente entender o papel do ser humano. Aí vamos avançar um pouquinho. O tabernáculo de Davi. O que representava? Presença com liberdade. Davi quebra um padrão sem tantas divisões e sem a mesma rigidez cerimonial e centraliza tudo na presença, ou seja, na arca. E louvor contínuo. Com isso a intimidade ela é restaurada, em parte. Olha isso. Davi entendeu que Deus não queria só sacrifício. O que ele queria? Proximidade. Depois vem quem? Jesus. O acesso restaurado de uma vez por todas. Eu gosto dessa palavra. De uma vez por todas. Ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o caminho, a verdade e a vida. O véu se rasga e a gente tem livre acesso ao Pai. Jesus ele não melhorou o sistema, ele acabou com a distância. Sabe isso que a gente desfruta nesse tempo de louvor e adoração? Sabe aquilo que você desfruta quando você está no seu tempo de devoção ao Senhor, onde você ora, pede para que o Espírito Santo revele aquilo que o Senhor quer trazer para você, onde talvez só no momento onde você está quieto. A gente precisa aprender isso, viu, queridos? É um tempo de ócio, onde a gente fica quieto, para a gente poder se sensibilizar, e talvez é nesse momento que o Senhor vai falar com você. E talvez até mesmo de forma audível. Então, é necessário que a gente comece a compreender exatamente qual é o nosso papel. E assim como foi falado, Jesus o acesso restaurado de uma vez por todas, porque Ele é o sacrifício. Eu quero ler com vocês.
Hebreus 4, capítulo 4, verso 14 e 16, que diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Foi por meio de Jesus que a gente alcançou isso. E eu quero que você reflita sobre isso. Você tem vivido dessa forma? Se aproximando ao trono do Senhor, ao trono da graça, com confiança. Confiança, fé verdadeira, genuína. Olha isso, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Querido, naquele versículo que fala que Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Se você não tiver nenhuma necessidade, Ele não vai suprir. Eu estava falando agora no curso de liderança, né, sobre a questão das finanças. Talvez você não tenha desfrutado de alguns milagres, não só financeiros, mas de diversas outras áreas, porque você tem tentado resolver na força do teu braço, ao invés de experimentar um milagre sobrenatural do Senhor. E às vezes a gente padece por causa disso, por isso que eu quero reforçar essa palavra, como diz nas Escrituras: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, queridos, eu confesso que durante muito tempo eu só lia a Bíblia. Aí depois de um tempo eu comecei a ler e tentar praticar, sem revelação, sem compreender. Eu tenho falado muito sobre isso para os jovens, para os adolescentes. Hoje a gente tem tanta tecnologia, e talvez você só desfruta disso para as coisas, talvez, irrelevantes. Mas quando você se apropria de todas as ferramentas da tecnologia para pesquisar sobre a Bíblia, e aí você volta para a palavra de Deus e confronta: isso é verdade, não é, isso faz sentido, querido, você vai para outro nível de compreensão da palavra. Assim como é um exercício ter que ir e entender exatamente o que era o tabernáculo de Davi, de Moisés. Eu achava, beleza, tabernáculo, igual a igreja, a galera chega lá, adora, levanta a mão, bate palma, e amém, e ora por mim, está tudo certo. Mano, olha o trabalho que os caras tinham e mais. Quando o sumo sacerdote, quando o sacerdote ele ia lá naquele lugarzinho lá, ó, nesse lugar aqui, ó. Nesse lugar aqui, ó. Lá no cantinho, onde o cara está de frente das tábuas lá da arca, quando ele ia para esse lugar, ele ia com uma corda amarrada no cinto e um sininho. Ia chacoalhando. Se parasse de fazer barulho, eles recolhiam, porque com certeza o sacerdote tinha sido fulminado, ou tinha sido arrebatado, enfim. Olha para você ver o grau de como era de fato acessar o Santo dos Santos. E hoje você pode fazer isso em qualquer lugar, a qualquer momento, está disponível para mim e para você. E de verdade, querido, eu quero que você compreenda isso, mas com amor, com gratidão a Deus, porque Ele proporciona isso para a gente. Isso está acessível para mim e para você. Nós falamos aqui sobre Jesus, né, sendo o sumo sacerdote, mas olha o nosso papel. Nós, o sacerdócio vivo hoje, agora não exige mais um lugar específico, nós somos o templo, nós somos sacerdotes. O tabernáculo era móvel, Deus queria proximidade. Então assim, aonde o povo ia, seja no tabernáculo de Moisés, aonde o povo ia, seja para qual lugar, eles desmontavam tudo, chegavam no lugar adequado, montava tudo. Por quê? Porque eles carregavam a presença. E Deus queria o quê? Proximidade. E hoje nós somos essa habitação. Quando a gente fala que nós, por termos o Espírito Santo de Deus em nós carregamos a presença. E a gente fica numa pira, né, insana por buscar a presença. E eu acho muito legal aquela canção que fala: se ela está lá, eu vou para lá. Se ela está aqui, eu vou ficar. Glória a Deus. Mas isso diz respeito muito mais a coisas como a comunhão. Porque é na comunhão que Deus ordena a bênção. Eu quero desfrutar, então se a comunhão está ali, eu vou lá. Se a comunhão está lá, eu vou também. Porque eu quero estar junto com os meus irmãos. Eu quero desfrutar disso. Mas querido, você, eu, o teu líder, o teu supervisor, o teu pastor, todos nós carregamos a presença. E como será que a gente tem vivido sabendo dessa forma? A gente tem agido com responsabilidade?
Agora eu quero falar a respeito dessa estação. Deus tem me levado muito para orar, né? Assim, talvez você estava lá no culto, você ouviu, enquanto eu estava orando e liberando algumas palavras e fazendo algumas declarações sobre aquele lugar, eu declarei algo sobre a igreja, porque olha aqui, o prédio novo, o qual será construído, ele é só consequência, mas a presença de Deus, ela continua sendo a prioridade. Se Deus não habitar em nós, não adianta construir nada para Ele. Você entende o peso da responsabilidade? Não tem a ver só com um lugar massa, incrível, aconchegante, tudo high-tech. Não tem nada a ver com isso, querido. Se a presença de Deus não estiver lá, porque eu e você somos obedientes e nós queremos estar nesse lugar de adoração, porque nós carregamos a presença do Senhor, de nada vale. E, querido, isso é algo que a gente tem que refletir, justamente por conta dessa estação que a gente está vivendo. E eu já quero convidar o louvor para subir aqui. Sabe, às vezes a gente às vezes está tratando as coisas de uma forma tão aleatória e talvez toda a superfície, a subjetividade nos contenta. Mas Deus está querendo chamar a gente para um lugar mais perto. Vocês entenderam que quando a gente percorreu por esses 7 níveis de sacerdócio, a gente viu lá que tudo começou de forma individual, com Adão e Eva no jardim, com Caim e Abel. Ao longo da história, depois o patriarcal Jó absorveu isso por conta da família. Eu vou pagar um preço pela minha família. Aí depois a gente vê de forma tribal, onde Melquisedeque e Jetro, eles absorvem essa função por conta da tribo que eles comandavam, que eles representavam. Depois disso vem o que? O nacional, uma forma onde Moisés e Samuel, eles falam assim, eu vou assumir essa responsabilidade pelo povo que caminha comigo. Aí depois disso, vem o arônico, onde Arão e os levitas, porque daí eles entendem uma metodologia, porque Deus leva isso para Moisés e fala, ó, separa o povo da tribo de Levi. Eles vão ser aqueles que vão ministrar ao Senhor, vão fazer expiação. Gente, se a gente fosse entrar em como de fato eram esses sacrifícios de animais, é uma pira. Se for entrar nisso, você vai ficar enlouquecido. Porque era algo muito tenso assim. E talvez eu quero estimular você a pesquisar, porque talvez quando você for ouvir essa mensagem de novo, você for orar e você entender como é precioso ter essa disponibilidade e acesso ao Senhor, você fala assim, cara, era difícil mesmo. Foi com Moisés, onde Deus falou assim, ó, você vai construir um tabernáculo, vai ser assim, assim, tantos côvados de altura, de largura. Deus é detalhista. E você sabe o que isso precisa ensinar a mim e a você? É que Deus, ele é perfeito. Ele gosta das coisas organizadas. Ele gosta da excelência, porque nós nunca vamos entregar a perfeição. Então, se Deus é detalhista na construção do tabernáculo, você acha que Ele não vai ser exigente com a minha postura e a tua, de entrar na presença dEle? Minha oração, nesses últimos tempos, tem sido, Senhor, quero oferecer minha vida em sacrifício vivo ao Senhor. Porque a gente canta, quero gastar os meus dias, tudo que eu tenho é teu. Será? Será que de fato tudo é do Senhor? Será que para você entrar na presença do Senhor, você tem entregue o teu melhor, que é o tempo, que é o teu coração? Eu não vou cantar aqui, mas tinha uma canção que falava, quando eu entro na tua presença, pelas portas do louvor. Você entende que uma maneira de a gente se achegar à presença do Senhor é através do louvor, da adoração. Adorar é reconhecer que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. E o louvor, ele é uma expressão. É a maneira como a gente consegue expressar de forma visível. A gente consegue externar, por isso que a gente canta, a gente dança, a gente pula, a gente bate palma, a gente glorifica o Senhor. Querido, talvez essa palavra seja simplesmente para você ter mais respeito e zelo na hora do louvor e da adoração. O tempo todo que a gente está aqui no culto, nós estamos prestando um culto ao Senhor. Então
Então não se disperse, não perca tempo em talvez ficar conversando conversas aleatórias. Eu falo isso para os adolescentes, porque a gente às vezes se passa por chato, mas queria que eles compreendessem e valorizassem esse tempo de estar na presença do Deus Altíssimo. E aí quando eu olho às vezes para o adolescente, que às vezes está conversando, está brincando no meio de uma palavra, aí eu olho para os adultos que fazem um papel às vezes pior que as crianças, porque já era para a gente ter entendido que quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que saber se comportar. Então não se limite no tempo de louvor, onde você pode bater palma, pular e celebrar. Gente, nós vivemos ainda num país livre, onde nós podemos fazer isso, ter essas expressões externas de louvor e adoração. Talvez aqui foi muita informação para você sobre tantas coisas, talvez, não vou nem falar técnicas, mas com talvez uma certa complexidade por conta de tudo aquilo que a gente viu sobre os tabernáculos. Eu quero convidar você a já ficar de pé. Eu queria ler com vocês alguns textos para que a gente possa compreender que por mais que o sacerdote tenha as responsabilidades, tem um peso por compreender como a gente tem que se mover, como que a gente agrada o Senhor. Mas eu queria ler com você exatamente essa palavra, lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 5, que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Lá ainda em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Acho que vocês não entenderam, eu vou ler de novo. Vocês aqui, ó, da Inarapongas, vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou de onde? Para a sua maravilhosa luz. Esse é o momento que você aplaude o Senhor, querido. Esse é o momento que você tem que pular e celebrar isso, querido. E olha lá o que está em Apocalipse. Apocalipse no capítulo 1, verso 5 e 6 diz: é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória, o poder para todos sempre. Amém. Eu acho que Ele merece mais um aplauso. É muito pouco para Ele. Sabe, queridos, às vezes quando a gente pede para você aplaudir o Senhor, talvez alguém deve pensar assim: não, é para sair no vídeo, né, que a mensagem tá top, a galera tá vibrante. Querido, é por isso que eu faço questão de sempre falar que é para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a mais pura e perfeita adoração. Sabe aquela canção que fala: nada vai roubar tua glória? É assim que tem que ser o meu dia e o seu, apontando para Ele, porque às vezes você vai ser um sacerdote incrível, você vai ministrar os corações e levar as pessoas para esse lugar de adoração, você vai liberar a palavra de cura, de libertação, mas querido, lembra que você é só um vaso, lembra que a autoridade e o poder está no nome de Jesus. Quero convidar você a fechar seus olhos, quero convidar você a refletir um pouquinho sobre aquilo que a gente falou nessa manhã. Mas eu queria que você fosse para esse lugar onde seu coração, de forma contrita,
pode pensar assim: Deus, qual que é meu status da minha caminhada cristã? Como eu tenho entrado na tua presença para te entregar o sacrifício? Será que a maneira como eu adoro, como eu te louvo, expressa de verdade aquilo que eu sinto com relação ao sacrifício de Jesus? Será que é verdade, é real aquilo que a gente faz quando a gente canta, quando a gente bate palma, quando a gente ora? Eu lembro muito daquela palavra do pastor Diego, ele falava da oração de 50 centavos. Quero falar para você que se for do seu coração, por mais simples e curta que seja a tua oração, ela vai agradar a Deus. Não é pelo palavreado rebuscado, pela complexidade da nossa conjugação de verbo, da nossa maneira articulada de falar, não tem nada a ver com isso, querido, porque Deus quer saber aquilo que está no teu coração. E esse é o lugar que você precisa estar agora, de se colocar na presença e rasgar o teu coração, falar: Senhor, obrigado, porque eu tenho conseguido estar nesse lugar de louvar o Senhor, de adorar o Senhor. E se talvez você ainda não consegue desfrutar disso, esse é o momento de Deus, cura-me. Como as últimas palavras ministradas para a gente, som do meu coração, porque eu quero de fato me quebrantar na tua presença, viver algo novo de novo, Senhor. Não quero ficar estagnado, eu não quero ficar nesse lugar onde é só o venha a nós, não, eu quero o teu reino, seja feito na terra como já é no céu. E querido, quero dizer para você, no céu, o louvor e a adoração é contínuo, tem a centralidade de Deus. Quando a gente fala que seja feito assim na terra como já é no céu, é esse meu papel e teu de sacerdote, de louvar e adorar o Senhor durante o nosso tempo, seja de manhã, tarde à noite. A nossa vida tem que glorificar o Senhor. Portanto, querido, nesse momento eu quero que você ore ao Senhor, rasga o teu coração enquanto essa canção vai ser ministrada. Para que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua. Que eu não me perca, correndo atrás do vento, meus olhos estão em ti. Minha recompensa, meu porto seguro, contigo eu quero habitar. Eu não vou me acostumar a viver sem tê-lo aqui, meu maior amor. Pelas madrugadas a minha alma canta Yeshua, saudade, Yeshua. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso às minhas pálpebras até que eu seja esse lugar. Eu não darei sono aos meus olhos até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu
Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. Eu não preciso sair, é só você ficar. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar. E eu não darei, eu não darei sono aos meus olhos, até que os teus olhos encontrem um lugar. Eu não darei descanso até que eu seja esse lugar. Glória a Deus. Queridos, olha o que nos diz lá em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 a 23. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar nesse lugar, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vocês entenderam? Quem fez a promessa é fiel. Celebra, gente. Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Ele merece mais que o aplauso. Se você quiser, pula, dá cambalhota, faz o que você quiser, mas tenha uma expressão de adoração, de louvor ao Senhor. Feche seus olhos, querido. Quero que você coloque uma mão no seu coração e a outra para quem recebe, como quem recebe algo. Pai, obrigado, Jesus, obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar junta e medula, e a gente sabe que isso é algo sobrenatural, porque o Senhor é um Deus que faz coisas incríveis, e essa é a função da Tua palavra, cortar os nossos achismos, fazer com que caia por terra tudo aquilo que a gente possa presumir ou subentender, mas a Tua palavra, ela é viva, a Tua palavra é real, como diz na Escritura, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos, e é por conta disso que a gente consegue se manter firme no Senhor, com os olhos no Senhor. Ó Pai, esse é o desejo do meu coração, eu quero liberar essa palavra sobre a Tua igreja, que nós como igreja, como corpo de Cristo, nós vamos avançar, nós vamos crescer em graça, em fé, em conhecimento da Tua palavra, muito mais do que apenas conhecer, é viver, praticar e frutificar, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que com toda essa alegoria de ilustração, para nos mostrar como era o tabernáculo de Moisés, que isso possa ferir nossa consciência, Pai, para que a gente possa elevar a nossa satisfação e glorificar o Senhor e poder acessar aquele lugar que a gente viu, onde só o sumo sacerdote podia entrar, que era o Santo dos Santos, e hoje nós temos esse livre acesso, Pai. Obrigado por isso, Deus. Obrigado por isso, Jesus, porque Você abriu mão da Sua glória para poder viver aqui na terra como a gente vive, passando pelas nossas dores, e é por isso que na Tua palavra diz teríamos aflições, mas que o Senhor já estava nos garantindo a vitória, por conta de termos um bom ânimo, assim como o Senhor, pela alegria que lhe fora proposta, assim como a gente leu, aquele que prometeu é fiel para cumprir, e nós adoramos o Senhor por conta disso, não por aquilo que o Senhor faz, mas nós amamos por quem o Senhor é, e o Senhor é um Deus santo, maravilhoso, o Senhor é aquele que vive e reina para sempre. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Oh Pai, mas mais do que tudo isso que Ele falou,
o Senhor nos escolheu para termos relacionamento com o Senhor. Muito mais do que apenas a função de fazer, o Senhor quer ter a gente em intimidade, em proximidade, assim como a gente leu, enquanto o tabernáculo, ele proporcionava exatamente isso, esse acesso, no qual ainda tinha um caminho a ser percorrido. Hoje nós temos o livre acesso por conta do sacrifício de Jesus. Que isso possa estar latente no nosso coração, que nós possamos ter o coração grato no Senhor por conta disso, mas muito mais do que isso, que nós possamos viver de uma maneira santa e piedosa para glorificar o Teu nome. Portanto, Pai, continua conosco nesse domingo, que essa palavra continue agindo nas nossas vidas e trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, que é o verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, o evangelho da graça. Mas, ó Deus, não aquela graça barata que as pessoas têm falado, onde simplesmente porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não é uma chancela para a gente pecar de maneira deliberada, mas isso é para a gente ter um peso de responsabilidade e entender que para a gente desfrutar da graça foi pago um preço de santo. Portanto, ó Pai, continua trabalhando no nosso coração, na nossa mente, e que a Tua palavra possa frutificar em nós. Portanto, continua conosco, Pai, nesse dia. Nos abençoe durante a semana. Continua conosco, Pai. Eu quero liberar uma palavra de cura nessa manhã. Deus, na Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas Suas pisaduras nós já fomos curados. Eu também tenho a percepção de que tem coisas que o Senhor permite para a gente talvez ter um tempo de parar e olhar para aquilo que está à nossa volta. Então eu também creio que no reino de Deus não tem desperdício, mas eu quero orar por cura nessa manhã. Deus, desde uma simples dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular, até mesmo um diagnóstico de câncer, de diabetes, seja o que for, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus, que haja cura no meio do Teu povo, cura física, cura mental, cura emocional. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ansiedade, todo estresse, toda depressão, e nós declaramos vida sobre a Tua igreja. Pai, envia os Teus anjos também em cada residência, em cada domicílio onde ali se encontra uma pessoa enferma. Manda os Seus anjos também em cada leito de hospital, em cada UTI, que o Senhor possa estar agindo através dos médicos e enfermeiros. Pai, em nome de Jesus, libera sobre nós uma porção de cura. Libera sobre o Teu povo também, ó Deus, uma porção de favor, graça, perdão sobre nós. Pai, Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa manhã. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida e pelo fôlego de vida. Portanto, ó Pai, que a partir de hoje eu possa entender a responsabilidade de expressar quão maravilhoso é o Senhor. Portanto, ó Pai, continua conosco. Essa é a nossa oração. Gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a oportunidade que você tem de celebrar, de dar o teu melhor aplauso para Jesus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, da mais pura, perfeita adoração. Glória a Deus, nós Te amamos, Jesus. Amamos a Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, mas muito mais do que esse aplauso, corresponde à expectativa dos céus e do Senhor sobre a tua vida. Que a sua vida possa ter algo que reflita o Senhor. Então seja um adorador de excelência. Sabe, querido, a nossa vida tem que ter esse estilo de adorador. A gente tem que glorificar o Senhor em todo tempo, fazendo qualquer coisa. E é isso que o Senhor vai se agradar e vai conceder graça e favor sobre nós, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Tenha um bom domingo, uma semana repleta de bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Esse é o desejo do meu coração, amém? Deus abençoe vocês. Não esquece de fazer a inscrição no teu adolescente. Procure o líder de célula, os líderes de adolescentes, e abençoe a vida deles, amém? Deus abençoe.